meninas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Se você não me conhece, meu nome é Sara e aqui no canal eu abordo vários assuntos, entre eles dieta cetogênica, que eu tô nesse processo aí de emagrecimento. Falo também sobre desenvolvimento pessoal, mostro a minha rotina também de limpeza. E se você é nova, né, como eu falei, você deve estar achando estranho uma blusinha de alcinha fina, que tá até aqui enrolado, ó. E alça de sutiã aparente. E eu quero falar pra vocês que esse é o meu jeito, não sei quando eu vou mudar, mas eu parei de ficar me cobrando pra estar 100% maquiada, arrumada, pra aparecer aqui nos vídeos. E aí é isso, né? Então eu sou desse jeito, prazer, tá bom? E hoje eu vou mostrar, né, uma pequena reforma aqui, um reparozinho, né, na cozinha, e eu vou compartilhar com vocês. Pra facilitar e não enrolar muito, eu vou tirar o porta-talheres. Bom, como eu falei pra vocês, o Cleito tá trabalhando ainda, então eu resolvi já ir tirando algumas coisas pra ajudar ele e ele não ter tanto serviço assim. Então, eu retirei o porta-talher que ficava ali. Olha só, gente, tava até com marquinha aqui, ó. Parece que é até de ferrugem. Depois eu vou olhar lá certinho. Tinha até um ninho de aranha, Deus me livre. Mas enfim, né? Aqui tem muito. E aí o que me incomoda mais é isso aqui, ó. Tá vendo, gente? Muita sujeira aqui em cima. Quando eu passo o pano, acontece isso aqui, ó. Esses vários pontinhos pretos é a tinta que sai e já revela diretamente o cimento, né? Então aqui fica, às vezes, acumulando terra, como tá agora, né? Aqui, por conta de eu ter o escorredor de louça que eu apoio aqui, eu vou colocando as louças e encosta aqui o próprio escorredor que é de metal, ele encosta aqui também, e aí tá exatamente desse jeito a parede, ó. E nós não temos nada que contém água aqui e nem aqui. E não tem porque eu tirei, né, na casa veio, né, mas eu tirei porque já tava tudo com marca de bolor e acabou que a gente não colocou de volta. Então depois da pintura a gente vai fazer essa proteção para parar de ficar descendo água aqui. E a sorte é que eu não tenho nenhum móvel aqui, né, então a gente deixou do jeito que tá. E aí, ó, mostrando pra vocês, o rodapé também tá sempre aparentemente sujo. Tá vendo? Muito escurecido. Já tentei tirar isso aqui, ó, não sei o que que foi, que manchou e não sai. Aqui tem um porta-chaveiro, então já tirei. E olha, gente, o adesivo tava tão forte que arrancou. E a lateral, né? Essa quina aqui fica sempre muito suja, às vezes o Cleito encosta, né? Ele trabalha num local que tem muita terra. Aqui também tem a mesma coisa, ó, em cima do fogão fica muita terrinha aqui, misturado com gordura, né? E essa parede aqui, ela já teve alguns armários, então tem 4 furas ali, né? Então nós vamos tirar essas coisinhas que tá aqui. E aí o Cleito vai preencher o buraco. Aqui tem marca de adesivo da 3M, que eu tinha uns quadros aqui antigamente. E aí ficou marcadinho, então nós vamos tirar isso, né? Tá vendo? Aqui em cima também. E aí, o serviço de hoje vai ser essa parede aqui que tem a tomada. Essa daqui que fica a pia, o fogão, a porta, né? Nós vamos tirar o varão, tudo certinho. Eu até ia tirar o varão e depois o Cleito iria arrancar, né, o suportinho que segura o varão. Mas tá batendo sol ainda. Então, vou deixar a cortina aqui por enquanto, até porque a hora que ele chegar, eu vou fazer alguma coisinha pro almoço, né? Pra depois tirar o fogão daqui também. E aí é isso. Então vai ser, como eu falei, essa parede, essa daqui e essa daqui, que inclusive o Cleito vai ter que tirar esse armário. E eu acho que esse armário aqui nós vamos, não sei se a gente vai vender, se vai doar. Eu vou analisar a situação dele
porque eu vi que ele não vai mais ser necessário, eu não preciso mais dele, graças a Deus. E você sabe, minha casinha é pequena, ó. Então, quanto menos móveis, melhor, né? Vamos dizer assim. E aí ele vai pintar essa parede. E eu vou mostrar pra vocês a torre quente que eu comprei, que agora eu não vou mais precisar desse armário. E apresento a vocês a minha nova torre quente, que eu tô mega feliz com ela. E eu falo que ela é nova, mas eu tenho ela em torno, acho que de 3 meses. Mas foi até bom que eu não falei dela antes, porque eu queria ver como é que tava, se iria sustentar o peso. Porque essa torre quente eu comprei na Shopee e ela foi muito barata, né? Então eu quero mostrar pra vocês todos os detalhes. Eu vou abrir e vou mostrar tudo pertinho pra vocês, tá? Hoje o foco é a pintura, mas eu quero aproveitar e mostrar a torre quente. Bom, gente, vamos lá. Então tem essa parte de cima. Eu vou deixar as medidas passando aqui, mas se eu não me engano, a altura dessa torre quente é de 2 metros. Então tem a parte alta aqui, que eu vou abrir para vocês. E aqui eu resolvi deixar panelas, né? Panela de pressão em geral. Coisas que geralmente eu preciso pegar com mais facilidade, eu prefiro colocar na parte alta. Tava até aqui embaixo, para falar a verdade. Mas eu achei melhor assim, ó. Deixa na parte alta e eu pego com facilidade. Deixei as 2 panelas que geralmente eu mais uso. As pequenininhas também que eu tenho preferência de usar. Essa com boquinha também, que eu gosto de, às vezes, temperar uma salada ou uma carne quando é pouca, né? Então, é isso. Essa torre quente, quem montou pra mim, ela veio desmontada, né? Quem montou pra mim foi o Cleiton. Então, ele montou certinho, ficou ótimo. Só um pequeno detalhe que lá no fundo, como vocês podem ver, o buraquinho por onde passa o fio da tomada, ele ficou pra cima, né? E aí depois o Cleiton me falou que realmente ele achava que teria sido melhor fazer para baixo, né? Mas tranquilo, tá dando para usar, tá tudo certo, então a gente não alterou isso. E aí ele suporta muito bem o meu micro-ondas, a madeira que tá suportando o peso dele não envergou em nada, ela tá perfeita. Inclusive é uma madeira bem grossa, ó. É uma madeira muito boa, realmente. Vai durar por bastante tempo. Não é aquele móvel que você compra e você já vê que é fraquinho, aquele MDF fraquinho, não tem nada disso. E aí aqui ficou mais abertinho. A torre quente ela tava ficando naquela parede lá, mas por conta da porta eu não conseguia abrir totalmente. Então eu trouxe ela pra cá junto com a geladeira. E aí eu tava colocando tempero aqui, essa semana tava aqui a minha air fryer, só que eu resolvi mudar ela para perto da cozinha. Então aqui só ficou a garrafa de café, a minha balança, que eu tô sempre pesando as coisas para poder comer, né? E deixei esse pratinho porque ele não cabe dentro do meu armário, ele é bem maior, ó. Os meus pratos que estão aqui, eles são pequenininhos, então fecha tranquilo. Mas aquele outro prato não cabe aqui. Eu tive que deixar ele aqui. E eu acho ele tão bonito também, gente. É o prato mais bonito que eu tenho, eu só tenho 2. Então, é isso aqui. Mas aqui dá pra colocar forno elétrico, né? Então tem micro-ondas, forno elétrico. Dá pra colocar também a air fryer como tava antes, né? É uma torre quente que ela não tem gaveta, mas como eu tenho gaveta em outros lugares, não vi problema nisso. E aqui embaixo eu deixei coisas que geralmente eu não uso com tanta frequência ou que eu achei que não tem problema de ficar aqui. Então, as minhas formas, forma de pizza, meu marinex de vidro, outros potes de vidro também, as coisas do mixer, aquele negocinho de temperinho fácil, uma bacia para quando eu vou temperar coisas assim em maior quantidade. E aí ficou desse jeito a organização aqui, que tá dando certo pra mim, tá sendo bem prático. Então é isso, gente, essa é a torre quente que eu comprei pela Shopee.
E se você tem interesse, precisa também, eu vou deixar na descrição desse vídeo a torre quente, tá? Ela foi muito barata, se eu não me engano, ela foi 300 e alguma coisa. Eu vou ver certinho e volto pra falar pra vocês. Pessoal, então eu entrei na Shopee pra olhar lá pra vocês. E essa torre quente, ela custou apenas, gente, R$ 387. Dá pra acreditar que custa só isso? De verdade, esse aqui foi um ótimo benefício, né? Custo-benefício, como falam, né? Então, como eu falei pra vocês, a madeira é super boa. A altura é 2,1 metros. De assim, ó, nós temos 70 centímetros. E a profundidade aqui também é 50 centímetros. Então, assim, dá pra caber muita coisa. Aqui em cima mesmo, ó, eu tenho panelas daquelas de metal mais grosso. Nem reparem porque eu não areio panela, viu? Já vou até falar. Elas são bem grandes, são as maiores panelas que eu tenho. E elas couberam aqui e ainda sobrou espaço para colocar a minha panela de pressão. Então, assim, realmente cabe muita coisa. E o que eu não dei muito detalhe aqui para vocês é que, por exemplo, tem essa forma aqui, ó. Essa forma eu poderia colocar ela tranquilamente aqui, que cabe também. Então, assim, é bem espaçoso. Quando eu olhei, eu achei assim, essa prateleirinha aqui, ela é curtinha, não vai caber muita coisa. Mas cabe sim, cabe bastante coisa. Gente, só mais um detalhe dessa torre quente. Os pés dela é de polipropileno. Então, tem alguns que já vem com pezinho de madeira, né? Mas esse não é o caso. Então não tem problema se molhar, né? Se eu quiser, às vezes, tacar uma aguinha aqui perto, eu não vou perder esse pé. E ele é regulável também. Então, é isso, mostrando aí pra vocês essa torre quente, que, nossa, eu tava desejando ela, eu acho que mais de 6 meses, pra falar a verdade. Então, pesquisei e achei essa daqui. Nossa, tô super satisfeita. O Cleiton já chegou para começar a fazer a pintura. Aí eu tirei para ele as capinhas aqui, ó, né? Se bem que eu nem precisava ter tirado aquela, né? Não vai ter tinta ali, ali azulejo. Mas tudo bem, né? Acabei tirando dessa aqui também. Mas é bom que eu já limpo, né? Tá sujo também. Então é isso. Aí eu vou varrer aqui. Essa vassoura, ela tá bem limpinha. E eu vou... vamos dizer assim, varrer a parede mesmo, tirar a teia de aranha, qualquer poeirinha que tenha. Dá para acreditar que uma reforma na casa ou um simples reparo faz parte do nosso desenvolvimento pessoal? Pois eu te digo que essa ação é muito benéfica para nossa mente. Antes mesmo de viver experiências pelo mundo afora, é na nossa casa que vivenciamos as melhores experiências. Também é aqui que recarregamos as nossas energias. Quase 4 horas da tarde, né, Cleiton? Vai começar a pintar. Cleiton já tinha feito a aplicação ali do... como é que chama? Gesso? Do gesso? Uhum. E esperou secar, né, pra depois... Uhum. Aí pus agora a lona preta para cobrir a cena do crime. Que vai sujar muito. E eu sempre penso que eu preciso ter uma visão limpa e organizada do meu lar para que as coisas se organizem aqui dentro da minha mente. Esse processo de pintura é muito trabalhoso, cansativo e leva tempo, mas eu consigo me lembrar de um versículo bíblico que fala que Deus honra o trabalhador. E aí, quando eu vi o resultado, gente, de como ficou a cozinha, eu me lembrei desse versículo e eu me senti muito grata. Então, vamos lá. Aqui a recomendação é 5 copos de tinta para 1 de água. A água eu já virei, então vamos pegar 5 de tinta. Torcendo para que isso aqui aguente, porque tá tudo no improviso. Você não vai usar luva? Não tem luva. Tudo no improviso, viu, gente? Amor, eu vou pedir pra você falar aqui pras meninas, porque às vezes pode acontecer de alguma mulher querer pintar a casa sozinha, não é verdade? Às vezes tá procurando informação. E essa dica é uma dica que eu não sabia, né? Então eu queria que você me falasse aqui e falasse pras meninas. Se o rolinho novo ou velho, sempre dá uma umedecida nele, nessas fibras.
porque assim fica, segura melhor. Mas não encharca muito, porque se encharcar assim, colocar na tinta, tu vai talhar a tinta. Então qual é o segredo? Ou aqui, ou uma parede limpa, você escolhe. Vai molhar as pernas, infelizmente, e... É pra tirar o excesso, Sim. né? Porque tem que ficar assim, ó, úmido, tá vendo? Assim, na hora que tem o contato com a tinta, já adere melhor. Essa aí eu não sabia, tanto que na outra casa eu cheguei a pintar o quarto, você lembra? Que eu comecei Sim. a fazer sozinha. E depois que eu não fui E pintar eu não o ateliê, fiz eu isso. fiz isso, eu fazia isso. É, eu não tinha... Aí uma dica boa. Ah. Entre uma demão ou outra, caso não for fazer a pintura no mesmo dia, tipo, pintei hoje, segunda demão amanhã. Enxague bem, mesmo processo. Seque e guarde, que vai durar bem mais tempo. Porque muita gente, muitos pintores mesmo, em casa, contratam um serviço rápido, descarta. Uhum. Isso aqui, se você lavar bem, cuidar, porque é tinta de parede, tem um rolinho desse aqui. E entre uma passada ou outra, que às vezes vai dar uma pausa, e esse aí eu fiz da outra vez, né? Que foi de colocar sacola pra deixar úmida ainda, Isso. esse pincel. Que aí senão vai ressecando a tinta, aí vai perder o pincel. Sim. E o rolo, né, acúmulo de aqui tinta. também fica aqui, ó. Exatamente. Chegue só que pouquinho, arranca o excesso, aplique. Boa dica. Outra dica também é de não usar a tinta diretamente nesse suporte, né, Cleiton? Como que chama esse negócio? Porta-tinta. Porta-tinta. Ele vai usar plástico filme, né? Pra não atrapalhar até essa textura, né, Cleiton, que precisa. Isso aqui é um bandeja. Bandeja de tinta. Que muitos profissionais põem, uns põem até sacola, uns põem filme, pra não ficar que a tinta acumulando aqui, que vai ressecando. Põe a tinta aqui, passa aqui para arrancar o excesso, também que tem até um canalzinho para devolver. E sempre prepara a quantidade não muita, por exemplo, igual ali, 5 copos para 1 de água, é a quantidade certinha. Que aí vai derramar nessa parte aqui. Isso. E aqui mesmo entrar uma litragem, ó. O máximo, ó, é 1 litro. Pra não acontecer acidente. É, pra não transbordar, né? Isso. Vai ser, de repente, dorme num ponto a pessoa, alguma coisa e... Deixa eu ajudar ele aqui a encapar. Mudança de planos, que a gente pensou no filme plástico pra ser melhor, mas tem que ser realmente o papel alumínio. Por causa da largura, infelizmente. A largura não é boa e o filme plástico também ele não adere tanto, né? Então, o ideal realmente é o papel alumínio. Gente, o Cleiton acabou quase agora de fazer a pintura e os acabamentos. É apenas a primeira demão, mas já cobriu bastante, né, Cleiton? E aí, tá ficando bom, hein? Eu tô feliz com o resultado. Aqui que eu tinha mostrado pra vocês que em cima do rodapé tava bem escuro, bem sujo. Olha só como que tá, com uma demão apenas. Então, tá ficando legal, gostei bastante. Outro dia por aqui, na verdade já se passaram mais ou menos uma semana, hoje é domingo, e as paredes secaram, eu gostei bastante do resultado e eu vou mostrar pra vocês. Não reparem o barulho que tá fazendo, o Cleiton tá procurando algumas ferramentas, e olha só, gente, ficou super branquinho a parede. Aqui, ó, o Cleiton fez de um jeito que nem dá pra ver que aqui tinha aquele porta-talheres aqui. O armário também, tinha os furos do armário, não tem mais. Agora, eu tenho essa parte superior do rodapé mais limpinha, graças a Deus. E deu uma claridade maior aqui, porque eu acredito que a tinta que foi utilizada anteriormente... era, acho que um branco gelo, e a gente utilizou o branco mesmo. Então, ficou bem clarinho aqui. Mas eu gostei. Não deu o efeito de uma parede brilhosa, lisinha, até porque não tinha o acabamento, né? Mas o resultado para nós ficou excelente. E eu estou aqui com o meu ajudante, que por vários meses também desapareceu desse canal. Mas agora eu convoquei ele. Todo modo CLT, então trabalha 24 horas. Trabalhando demais. O barulho anterior tá caçando buchinhas, como essas, pra fixar o armário. Isso. Então o Cleiton vai explicar agora pra vocês o que ele vai fazer nessa parede que eu acabei de mostrar pra vocês, né? Qual que vai ser a intenção, amor? Fazer um armário útil. Vou reaproveitar o armário que tava na parede da pia, vou jogar nessa.
Só que tem um porém. A bucha que vai nela é uma bucha específica. Quando tem uma área, tipo um anel, ela é especial, que não fabrica mais, porque o armário é antigo. Então eu vou fazer um milagre. Então eu pego uma bucha tradicional, que é essa daqui, deixa eu pegar pra vocês verem, uma bucha 8, e vou colocar uma pecinha para adaptar. E a tinta, já não pago. Coral, antimofo. Não é. Como é que fala? Não é publi. Não é publi. Ô, gente, boa. Excelente. Eu até tinha falado no início do vídeo pra vocês que eu iria vender o armário. Só que aí o Cleiton falou assim: ah, não vende não, né? Até expliquei pra ele. Pegamos afeição, permitiu. Eu até expliquei pra ele que ia sobrar espaço, porque eu tinha conseguido guardar tudo na torre quente, que eu mostrei pra vocês também. O outro até virou adaptação aqui em cima, improvisado. Isso, a gente mudou várias coisas de lugar ao longo dos meses, que eu nem cheguei a gravar pra vocês, né? Mas enfim, aí ele me convenceu e eu achei uma boa ideia de então fazer realmente, aliás, mudar de lugar, né? O armário pra essa parede e utilizar umas prateleirinhas pro tempero. Assim vai ter assim um cantinho do tempero mais organizado, mais prático. Então eu concordei com ele. Então, meninas, vai ser nessa parede aqui, né? E a minha intenção era de colocar quase que na altura ali da porta, do lado, o armário e mais do lado do armário, duas prateleirinhas que eu tenho, que estavam na sala, mas eu não vou precisar mais delas na sala, então queria reaproveitar aqui. Mas pode ser que a largura, junto com o armário e as prateleirinhas, não dê nesse espaço aqui. Então eu teria que às vezes deixar a porta um pouco mais aberta, né? Tipo assim, ela tá encostada aqui, ó. Eu deveria deixar ela um pouco mais aberta para puxar o armário um pouco mais para cá. Mas eu não quero, eu quero deixar a porta totalmente aberta assim. Então a gente vai ver como que vai ser e de que jeito que vai conseguir colocar, né, as posições certinho. Cuidar de cada ambiente da nossa casa nos faz ter um olhar diferente, o olhar da gratidão e o olhar da valorização. Meninas, o Cleiton então já instalou ali o armário, né? Eu vou abrir a porta. E ó... Por um pouquinho, hein? Ficou certinho, hein, Cleiton? Nossa, isso aí é frio aqui. Eu sou frio também, viu? Ó, aí como eu imaginei, não tem como colocar essa prateleira aqui, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem, acho que sim, né? Olha o tanto que ela passa. Então, aqui já não vai dar mais certo, né? Mas talvez aqui embaixo. Ou do lado ali mesmo, só que mais embaixo. Aqui? Sim. Mas aí isso, sei lá. Eu pensei o quê? Faz sentido, acho que você falou. Porque aí eu pensei assim, ó. Deixa eu ver. Talvez não dê também. Oh my god, não vai dar. Não, assim não. Vai ser um debaixo do outro. Um debaixo do outro, assim, né? Ou você põe esses dois aqui e esse aqui assim com os talheres. Mas aí tem que ser mais embaixo. Eu imaginei esses aqui. E esse aqui. Esse aqui? Vamos ver. Assim dá. Assim dá. Só que o que me incomoda é que não tá embaixo certinho. Entendeu? Dá a impressão que foi colocado torto, assim, ó. Aqui eu já acho que combina melhor. Tá vendo? Eu já acho que combina melhor. Aí coloca aqui. Deixa eu ver, dá pra colocar o talher? Então, aí pra mim fica melhor. Só precisa considerar que a airfryer vai estar na mesa aqui. Por isso que nós vamos marcar esses aqui e vamos voltar à mesa para comparar a altura. Então vamos primeiro colocar, vai ser colocado primeiro essas duas, depois a gente vê esse, pode ser? Uhum. Gente, olha só o resultado. O Cleiton colocou as duas prateleiras, já aproveitou e colocou o porta-talheres ali, né? Acho que é assim que fala, né, Cleiton? Acho que é. Porta-talheres. E aí, eu não sei se vocês lembram de vídeos anteriores que eu tinha esse quadrinho aqui na cozinha. Então, ele vai voltar pra cá. Era um trio, não vai caber o trio aqui. E aí, eu tô pensando em colocar aqui.
Enquanto íamos fazendo todas as tarefas para deixar essa cozinha bem linda, eu fui percebendo o quanto eu estava valorizando cada coisa que eu tinha e que muitas vezes aquilo que tornava minha cozinha uma visão depreciativa, eu percebi que os cuidados que eu estava tendo com ela acabou trazendo um olhar mais positivo. Esse cuidado que eu digo é pintar, realocar objetos, né, e deixar ela de uma forma aconchegante. E essa pequena reforma despertou em mim a visão de que eu tenho capacidade de mudar as coisas, de que eu não posso ficar me limitando a aceitar as coisas como estão sem poder ter ao menos a oportunidade de transformá-las. E olha, eu vou dizer para vocês, essa reforma também trouxe um olhar de que eu tenho portas abertas para novas oportunidades. É como se eu sentisse que agora eu posso fazer muitas outras coisas, não só a respeito da minha casa, mas em outras áreas da minha vida também. É por isso que eu digo que essa reforma faz parte do nosso desenvolvimento pessoal. Olha só, pessoal, como que ficou. Eu vou chamar de cantinho do tempero, porque tem muitas coisas, né, para cozinhar aqui. E eu achei que ficou assim uma gracinha, bem aconchegante, organizado as coisas também. E olha só, nossa, tô muito feliz. Tô mostrando aqui pra vocês a visão que eu tenho agora da minha cozinha. E, gente, eu tô apaixonada em cada detalhe. Então, mostrando todas as partes da cozinha, a torre quente e a geladeira ficam aqui agora. Aqui nós colocamos o armário, que já tem alguns dias, mas mesmo assim eu vou mostrar pra vocês, porque faz parte, né? O armário nós deixamos aqui, com o outro ali em cima. E aí nós começamos a pintar, como vocês viram, né? Nós pintamos essas 3 paredes aqui. E aí deu uma claridade muito boa. Como vocês podem ver, essa parede aqui e essa tá sem pintar. Isso aí nós vamos fazer num outro dia, mas não é algo que tá me incomodando agora. De qualquer forma, o progresso é feito aos poucos, né, meninas? E eu acho que tá um pouquinho escuro o ambiente, eu vou ligar a luz pra vocês. Não melhorou muito. Pra mim, esse foi o cantinho mais aconchegante, que deu um ar de organização. E era exatamente isso que eu queria. Eu queria organização, cada coisa no seu devido lugar. Porque isso traz uma paz mental, né? Então, eu amei o quadrinho ali. Acho que ele dá um toque muito especial. E aí, virando aqui, ó, ficou desse jeito. Essa cortina, ela é uma cortina que logo ela vai sair, porque eu não consigo mais desencardir ela. Vou mostrar mesmo assim pra vocês, ó, que ela tá com muita marca aqui de terra, acho que é de gordura também. Eu encostei uma panela aqui, então rasgou. Então ela vai sair, mas eu coloquei ela aqui para conter um pouco a luz que vem pela manhã, né? Nesse período, o sol bate diretamente nessa janela. E aí aqui, né, antigamente tinha o armário e os portas-talheres. E agora eu deixei só um quadrinho, o bebedor permanece aqui. E aí ficou desse jeito. Bom, meninas, esse foi o vídeo de hoje. Pintar 3 paredes da cozinha fez muita diferença, porque como eu falei pra vocês, não tava dando pra ter um ar de limpeza, né? As paredes estavam todas marcadas, não tinha como limpar. Então essa pintura, ela já deu muita diferença, trouxe muita claridade. E fazendo esse cantinho aqui,
trouxe uma organização que contribuiu muito com a minha paz mental. E com certeza eu vou me sentir muito mais animada a vir aqui para cozinhar, né? Para fazer todo o planejamento de alimentação que eu preciso fazer para a semana. Então, eu quis compartilhar com vocês para inspirar também, caso você tenha uma vontade de dar um ar diferente para a cozinha. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!